Ela tinha 19 anos, era rainha da Inglaterra, e na noite antes de morrer, fez algo que os guardas da Torre de Londres não conseguiram explicar jamais. Pediu que levassem até sua cela o cepo do carrasco, o mesmo madeiro manchado de sangue velho, onde, ao amanhecer, cortariam sua cabeça. E quando ficou sozinha, com uma única vela ardendo num canto, fez algo que eu vou te contar no final deste vídeo. Algo que foi muito pior que a própria morte. Esta é a história real de Catharina Howard, a quinta esposa de Henrique VIII, reconstruída com inteligência artificial. E o que você vai ouvir nos próximos minutos é uma verdade que os livros oficiais levaram quase 5 séculos para contar. Inglaterra, ano de 1523. Numa casa fria do condado de Norfolk, nasceu uma menina a quem chamaram Catarina. Era a 10ª filha de Lord Edmund Howard, um nobre de sangue ilustre, mas de bolsos vazios. Mal abriu os olhos para o mundo quando sua mãe morreu. Seu pai, afundado em dívidas, olhou para o bebê com uma mistura de pena e aborrecimento. Mais uma boca para alimentar. Ninguém naquela noite poderia imaginar que aquela menina recém-nascida, 18 anos depois, estaria ajoelhada numa cela escura, ensaiando como morrer. Quando Catarina tinha 10 anos, foi enviada para longe, para viver sob os cuidados de sua madrasta-avó, a duquesa viúva de Norfolk. A duquesa mantinha em suas mansões uma corte de jovens damas de companhia, moças de boas famílias, sem futuro próprio, que dormiam todas juntas num dormitório comum e passavam os dias esperando que alguém se lembrasse de que existiam. O dormitório não se fechava com chave. À noite, quando as velas se apagavam, os homens do serviço subiam pelas escadas estreitas e se metiam entre as camas das moças. Nenhuma podia gritar. As que gritavam eram as que no dia seguinte recebiam as chicotadas da preceptora. Catarina tinha 13 anos quando Henry Manox, o novo professor de música, pôs os olhos nela. Dizia que a amava. Levava ela para capelas vazias, para despensas que cheiravam a maçã seca, e ali, com 13 anos, Catarina aprendeu que o amor podia ter o sabor do medo. Enquanto a tocava, sussurrava ao seu ouvido que se alguém descobrisse, a enforcariam por descarada, que ninguém iria acreditar numa órfã sem dote contra a palavra de um professor. Aos 15 anos, chegou outro. Francis Dereham, secretário da duquesa, um homem bonito com ambições maiores que o próprio sobrenome. Prometeu casamento, prometeu fidelidade. Disse que um dia seriam marido e mulher perante Deus. Na Inglaterra do século XVI, uma promessa de casamento seguida de consumação era considerada, aos olhos da Igreja, um contrato tão válido quanto qualquer boda oficial. Catarina, com 15 anos, acreditou em cada palavra. E depois Dereham partiu para a Irlanda, prometendo voltar. Nunca voltou, mas o segredo ficou ali, vivo, esperando o momento de acordar. Lembre-se desse nome, Francis Dereham, porque dentro de 6 anos, a cabeça dele apodrecendo numa estaca vai ser a última coisa que Catarina verá antes de entrar na torre. No verão de 1539, a vida de Catarina mudou para sempre. Seu tio, o Duque de Norfolk, um dos homens mais poderosos da Inglaterra, precisava de uma peça. Henrique VIII tinha se casado pela 4ª vez com Ana de Cleves, e desde o primeiro encontro a desprezava em voz alta, chamando-a de égua de Flandres. O duque sentiu o cheiro de sangue na água. Se o rei logo iria querer outra mulher, ele é que ia colocá-la na frente dele. Mandou chamar a sobrinha, comprou vestidos novos, ensinou ela a sorrir do jeito que agradava ao monarca e a apresentou na corte como dama de companhia da rainha desprezada. Henrique VIII tinha então 49 anos. Tinha sido, em sua juventude, um dos homens mais bonitos da Europa. Daquele rei já não restava nada.
Pesava cerca de 150 quilos. Tinha uma úlcera aberta e supurante na perna que soltava um cheiro tão forte que as damas levavam lencinhos perfumados ao rosto quando ele entrava na sala. Tinha mandado decapitar sua segunda esposa, Ana Bolena, prima de Catarina, apenas 6 anos antes. O cepo de madeira onde cortaram a cabeça de Ana ainda guardava a marca do pescoço dela. E, embora Catarina ainda não soubesse, aquele mesmo cepo um dia estaria dentro de sua cela. Esse era o homem a quem Catarina, com 17 anos recém-completados, teve que sorrir num banquete de outono. O rei olhou para ela. O rei parou de falar no meio da frase. Chamou ela naquela mesma noite de minha rosa sem espinhos. 16 dias depois de anular seu casamento com Ana de Cleves, em 28 de julho de 1540, o rei da Inglaterra se casou com Catarina Howard. Ela tinha 17 anos. Ele era 32 anos mais velho. Os primeiros meses foram um sonho vestido de seda. Catarina recebeu joias que antes tinham pertencido a Joanna Seymour. Recebeu vestidos bordados em ouro. O rei a chamava de minha joia, minha rosa, minha pequena rainha. Toda manhã pedia que lhe dissessem primeiro como ela tinha dormido, mas atrás daquela porta dourada, a realidade era outra. O rei já quase não conseguia subir as escadas. O transportavam numa cadeira com rodas. À noite, quando ele entrava na câmara da rainha, o cheiro da úlcera chegava antes dele. Catarina tinha que sorrir, ajudá-lo a se deitar, suportar o peso daquele homem doente sobre seu corpo pequeno, beijá-lo na testa e dizer que era o homem mais bonito do mundo. Se falhasse, ele chorava. Se continuasse falhando, ele gritava. E todos na corte lembravam do que tinha acontecido com Ana Bolena. Pensa nisso. 17 anos. Já conhecia o abuso, o engano, o abandono. E agora dormia cada noite sabendo que um único erro a colocaria no mesmo cadafalso onde tinham matado sua prima. Foi na primavera de 1541 que Catarina cometeu o erro que a mataria. Entre os cavaleiros da Câmara Privada do Rei, havia um jovem chamado Thomas Culpeper. Tinha uns 25 anos. Alto, de olhos claros, sorriso fácil. Primo distante de Catarina. Se conheciam desde crianças e agora se reencontravam nos corredores de Hampton Court. E ele olhava para ela como nenhum homem tinha olhado antes. Não com a violência de Manox, não com a mentira de Dereham, não com a necessidade doente do rei. Ele olhava para ela como se olha para uma pessoa. Jane Bolena, dama de companhia de Catarina, viúva de Jorge Bolena, cunhada da mesma Ana Bolena que tinha morrido na torre, tinha um coração cheio de ressentimentos antigos e uma habilidade especial para segredos. Foi ela quem começou a arranjar os encontros, abria portas dos fundos, distraía as outras damas. Esperava nos corredores enquanto Catarina e Thomas Culpeper conversavam, sussurravam, às vezes se abraçavam. Nunca houve provas definitivas de que tivessem consumado o adultério, mas houve cartas. E cartas, numa corte onde o rei podia matar com uma assinatura, eram suficientes. Uma dessas cartas, escrita pela própria Catarina, ainda se conserva nos arquivos britânicos. Dizia a Thomas que seu coração doía toda vez que pensava que não podia estar com ele. Assinava, com sua letra redonda de menina, vossa enquanto eu viver. Lembre-se dessa frase, vossa enquanto eu viver, porque essa carta foi a prova que assinaria a sentença de morte dos dois. No outono de 1541, o rei e Catarina fizeram uma viagem pelo norte da Inglaterra. Durante essa viagem, Catarina escapava à noite por corredores que Jane Bolena tinha preparados. Se encontrava com Culpeper em quartos vazios, às vezes iluminados apenas por uma única vela. Voltava para seu quarto pouco antes do amanhecer, com o coração batendo tão forte que às vezes tinha que se apoiar nas paredes para não desmaiar. O rei, no quarto ao lado, roncava com a perna enfaixada sobre uma almofada. Durante esses meses,
Catarina teve algo parecido com a felicidade. Uma felicidade breve, emprestada, perigosa, a única que teria em toda a sua vida. Mas corredores escuros têm olhos. Um homem chamado John Lascelles, inimigo político dos Howard, tinha uma irmã que tinha sido uma das moças do dormitório comum. Ela tinha visto tudo, Manox, Dereham, as promessas, e contou ao irmão. Lascelles viu naquela informação uma oportunidade de ouro. Escreveu uma carta. A carta chegou a Thomas Cranmer, o arcebispo de Cantuária. Cranmer leu cada linha 2 vezes, tremeu e esperou o momento adequado. Encontrou no primeiro dia de novembro de 1541, dia de Todos os Santos. O rei assistia à missa na capela real de Hampton Court. Cranmer, com as mãos molhadas de suor, colocou a carta sobre o genuflexório do monarca. Não teve coragem de falar cara a cara. Deixou que o papel falasse por ele. Henrique VIII leu, releu, saiu da capela sem dizer uma palavra. Trancado em seus aposentos privados, o rei chorou durante horas. Depois pediu uma espada. Disse que queria matá-la ele mesmo. Os ministros o acalmaram. Lembraram a ele que um rei não assassina, um rei executa. Encontraram Catarina naquela tarde ensaiando uma dança. Disseram a ela que o rei não queria vê-la, que devia voltar para seus aposentos. Ela não entendeu. Perguntou pelo esposo. Perguntou se tinha feito algo errado. Ninguém respondeu. As portas foram fechadas com chave por fora. Os guardas pararam de chamá-la de Vossa Majestade. Começaram a chamá-la, simplesmente, de Senhora. Aquela única palavra, Senhora. Ela sabia o que significava. Ana Bolena tinha ouvido a mesma palavra 6 anos antes. Naquela noite, Catarina conseguiu escapar por um momento. Correu pela galeria em direção à capela onde Henrique estava rezando. Gritava o nome dele. Queria se jogar aos pés dele. Os guardas a alcançaram antes de chegar à porta e a arrastaram de volta, puxando-a pelos cabelos. Aquela galeria em Hampton Court ainda hoje é chamada de Galeria Assombrada. Muitos visitantes afirmam ter escutado gritos de mulher ao anoitecer. Thomas Culpeper, Francis Dereham e Jane Bolena foram presos. Na Torre de Londres, começaram os interrogatórios. Em Dereham, colocaram os polegares no esmagadedos, um instrumento que os esmagava lentamente até os ossos estalarem como galhos secos. Esticaram seu corpo no potro. Confessou tudo. Culpeper também foi torturado. Confessou que tinha havido encontros. Confessou que tinha havido cartas. Negou até o último suspiro que tivesse chegado a se deitar com a rainha. Não acreditaram. A ele, por ser nobre, concederam a morte rápida. Foi decapitado no dia 10 de dezembro. A Dereham, ao contrário, deram a morte reservada aos traidores comuns. Penduraram pelo pescoço sem chegar a quebrar sua nuca. Quando ainda respirava, o baixaram, abriram seu ventre e tiraram suas tripas diante de seus próprios olhos. As cabeças dos dois foram fincadas em estacas sobre a ponte de Londres. Enquanto isso acontecia em Londres, Catarina não sabia de nada. Tinham transferido ela para a Abadia de Sion, uma antiga casa de monjas esvaziada durante a dissolução dos mosteiros. Retiraram quase todas as damas. Proibiram espelhos, proibiram vestidos coloridos, só podia vestir preto. Proibiram notícias do exterior. Ela não soube durante semanas que Culpeper e Dereham tinham morrido. Quando finalmente contaram a ela, não chorou. Ficou olhando para a parede durante várias horas sem se mexer. A criada que cuidava dela contou depois que naquele dia a rainha envelheceu 10 anos numa tarde. Durante 3 meses viveu assim, em silêncio, sozinha, sem saber quando viriam buscá-la. Passou novembro, dezembro, janeiro. Catarina continuava viva. O rei não se decidia. Algumas noites, Henrique VIII se embebedava e murmurava que talvez pudesse perdoá-la, que era tão jovem, que era sua Rosa. Outras noites, assinava a ordem de execução e pela manhã a rasgava.
O parlamento, cansado da indecisão do monarca, aprovou em 21 de janeiro de 1542 uma lei que permitia ao rei condenar alguém à morte sem necessidade de julgamento. Bastava sua assinatura, e desta vez assinou sem rasgar o papel. No dia 10 de fevereiro, 3 homens chegaram à abadia de Sion. Disseram a Catarina que preparasse suas coisas, que iam transferi-la para a Torre de Londres. Ela olhou para eles, entendeu e começou a gritar. Tentou se esconder debaixo da cama, tentou se agarrar às cortinas. Os homens tiveram que segurá-la entre os 3 e descê-la quase suspensa até o jardim onde esperava o barco. O rio Tâmisa estava coberto por uma neblina cinza espessa. E quando o barco passou sob a ponte de Londres, Catarina ergueu o olhar e as viu. As 2 cabeças. A de Culpeper, já quase um crânio, com mechas de cabelo claro ainda grudadas. A de Dereham, com a boca entreaberta como se continuasse pedindo clemência. O homem que tinha lhe dado a primeira mentira de sua vida e o homem que tinha lhe dado a única verdade. Um ao lado do outro, apodrecendo sobre a ponte. Catarina desmaiou. Tiveram que levá-la para dentro da torre carregada como um fardo. E agora chegamos ao momento que eu te prometi no começo. Levaram ela para uma cela no recinto real da torre, não muito longe do lugar onde tinham executado Ana Bolena. Disseram que a execução seria em 2 dias. No dia 12 de fevereiro, ao entardecer, Catarina chamou o alcaide da torre e pediu algo que deixou o homem sem palavras. Pediu que trouxessem até sua cela o cepo do carrasco, o mesmo cepo onde no dia seguinte apoiaria o pescoço. O alcaide hesitou, consultou o confessor, consultou os guardas. Finalmente obedeceu. 2 soldados entraram na cela carregando o pesado madeiro manchado de sangue velho. Colocaram no centro do chão de pedra. Catarina esperou que eles saíssem. E então, sozinha, com uma única vela ardendo num canto, se aproximou do cepo, se ajoelhou. Apoiou o pescoço sobre a madeira, ajeitou uma vez, depois outra, tentou com a bochecha colada, tentou com o queixo para a frente. Procurou a posição em que, ao cair o machado, o corte fosse limpo e rápido. Se levantou, se ajoelhou de novo. Repetiu o gesto, uma e outra vez, durante horas. Os guardas que vigiavam do lado de fora da porta escutaram durante toda a noite o ranger dos joelhos contra o chão, o roçar do vestido, o sussurro de uma jovem de 19 anos que repetia em voz baixa uma oração e depois voltava a apoiar o pescoço sobre a madeira. Isso foi o pior que a morte. Não o machado. Não a dor física. Foi aquela noite. Uma menina sozinha, abandonada pelo pai, abusada pelo professor de música, traída pelo amante, casada com um monstro doente, ensaiando no escuro como iria morrer ao amanhecer para não passar vergonha diante da multidão. Quando chegou a manhã do dia 13 de fevereiro de 1542, Catarina estava tão fraca que não conseguia se manter em pé. Usava um vestido preto simples, sem joias, sem coroa, com o cabelo solto sobre os ombros. Tiveram que ajudá-la a subir os degraus do cadafalso construído em Tower Green, o mesmo lugar onde tinha morrido Ana Bolena. A multidão estava em silêncio. Catarina pediu permissão para falar. Com voz muito baixa, pediu perdão ao rei. Disse que morria como uma rainha digna. Disse que rogava a Deus pela alma do monarca. Nunca, segundo os registros oficiais, pronunciou o nome de Culpeper. Mas o embaixador francês, Charles de Marillac, que estava entre as testemunhas, anotou naquela mesma noite em sua carta ao rei da França algo que os historiadores ingleses tentaram apagar durante séculos. Escreveu que a rainha, pouco antes de se ajoelhar, tinha sussurrado umas palavras que só escutaram quem estava mais perto. Tinha dito em voz quase inaudível que morria sendo rainha, mas que teria preferido morrer sendo a esposa de Culpeper. Se ajoelhou.
Apoiou o pescoço sobre o cepo exatamente como tinha praticado a noite inteira. O carrasco levantou o machado. A lâmina caiu uma única vez. Foi limpo, foi rápido, foi silencioso. Minutos depois, no mesmo cadafalso, morreu Jane Bolena, que durante seus últimos dias na torre tinha enlouquecido literalmente, gritando pelos corredores, falando com fantasmas. Os corpos foram enterrados sem cerimônia sob o chão da Capela Real de São Pedro Advíncula, dentro do recinto da torre. Ali já descansava Ana Bolena. Durante 334 anos, ninguém soube exatamente onde estava o corpo de Catarina. Em 1876, durante obras de restauração, encontraram seus restos debaixo do chão do altar. Ossos de uma mulher muito jovem, muito pequena. Enterraram de novo com uma placa de mármore. Ali seguem. Catarina Howard não foi uma vilã. Não foi a adúltera calculista que os cronistas ingleses pintaram durante séculos. Foi uma menina órfã, abandonada pela própria família, abusada aos 13 anos, enganada aos 15, vendida aos 17 a um monstro doente que a possuía entre cheiro de úlcera e vinho rançoso. E quando uma única vez em sua vida ergueu o olhar para encontrar os olhos de alguém que a olhasse como uma pessoa, mataram ela por isso. Durante 5 séculos, a história oficial guardou silêncio sobre os detalhes, sobre as mãos de Manox, sobre o ensaio da execução à luz de uma única vela. Hoje podemos contar a verdade. E a verdade é que sim. O que Catarina Howard viveu antes do machado foi muito pior que a própria morte. Se esta história te tocou por dentro, se você sentiu nem que por um momento o que aquela menina de 19 anos ajoelhada na cela deve ter sentido, se inscreva agora mesmo neste canal. Toda semana a gente reconstrói com inteligência artificial as vidas reais de mulheres e homens que a história preferiu esquecer. Ative o sininho para não perder o próximo vídeo. E se você acha que mais pessoas deveriam conhecer a verdade por trás do nome de Catarina Howard, compartilhe. Porque lembrar, às vezes, é a única justiça que a gente ainda pode dar aos mortos.